galera, muito boa noite. Bom, hoje vamos falar sobre, aliás, antes, vamos colocar, entramos no carro, estamos indo para um compromisso, então vou fazer a live com vocês aqui do carro, certo? Muito boa noite, hoje a gente vai falar sobre 10 princípios da riqueza e do sucesso baseados num grande livro, né? Deixa eu contar uma história para vocês antes de como esse livro veio parar na minha mão, tá? Esse livro, ele é muito importante. Foi um livro que um dia eu estava no Brasil, né? Eu tenho alguns amigos muito importantes no mundo dos negócios, né? E um desses amigos me indicou para conversar com um bilionário no Brasil. E esse bilionário no Brasil me recebeu super bem na empresa dele. A gente passou ali várias horas conversando. E quando a gente terminou essa conversa, esse bilionário me deu um livro de presente. E o nome desse livro era algo como 20 princípios dos bilionários, né, que enriqueceram. E quando eu abri esse livro estava com uma assinatura, né, desse meu amigo. Esse meu amigo me fez uma dedicatória. E basicamente ele me deu esse livro porque esse livro entrevistou vários bilionários ao redor do mundo e buscou princípios e comportamentos dessas pessoas. E um dos entrevistados foi, de fato, esse meu amigo. Esse cara é chamado de Lírio Parisotto no Brasil, tá? E esse Lírio Parisotto, ele é um grande investidor, né? Tem bilhões de reais investidos, tem fundos de investimentos, lidera, né, grandes empresas e ele tem muito a ensinar sobre riqueza material, tá? Então, esse livro, onde ele foi um dos entrevistados, consolidou 20 princípios dessas pessoas que foram entrevistadas e que, de fato, financeiramente atingiram muito sucesso. E eu decidi trazer alguns desses princípios que eu julgo serem os mais importantes para vocês. Então, hoje, eu vou trazer a primeira parte dessa live, né, desses princípios. Amanhã, eu vou trazer a próxima parte desses princípios. Tá bom? Então vamos lá, boa noite a todos vocês, boa noite Tatiele, Dailton, Filósofo Wayne, ó Luiz Branco, conheço ele, primo, cara, um grande investidor, né, Jackson, Nídia, Alexandro, muito bom, vamos lá então, eu não vou mostrar o livro porque não tá comigo aqui, né, não tá comigo o livro, mas eu mostro nos stories, eu vou pedir pro meu time que tá lá no Brasil com esse livro, separou alguns insights para mim. Vou postar nos stories depois, tá? Um livro muito legal. Vai falar com vários outros, né? É verdade. Não estou com esse livro, mas hoje a gente foi na Barnes & Noble e a gente comprou vários livros legais, livros novos, alguns livros que trazem conceitos novos para o Brasil. Gosto muito de fazer isso. Conhecimento, gente. Se você está em busca de crescimento, você precisa manter como um hábito o estudo. O estudo. Mas estudo não é você estar numa sala de aula. O estudo pode ser você assistir um documentário, pode ser você ler um livro legal, pode ser você conversar com pessoas melhores do que você em áreas que você quer se desenvolver. Você pode estudar de várias formas diferentes. Então eu sou um eterno estudioso, né? Um eterno estudante. E vamos lá. Vamos começar então com o primeiro princípio, tá? O primeiro princípio desse livro é basicamente o seguinte: It's inside you. Ou seja, está dentro de você. O primeiro princípio desse livro é: isso está dentro de você. O que está dentro de você? A capacidade de você fazer, a capacidade de você crescer financeiramente. Mas presta atenção, 1 em cada 5 milhões de pessoas é bilionário ou bilionária. Então pensa só, 1 em cada 5 milhões de pessoas é bilionário ou bilionária. Então, isso aqui dá 0,00002% da população. Pô, que coisa complexa, né? Poucas pessoas chegam lá. Mas qual que é a nossa visão, geralmente, sobre bilionários, né? Muitas vezes a nossa visão é distorcida pela mídia. É distorcida pelo lado negativo, né? Bilionário não deveria existir. Já ouviram isso? Bilionário não deveria existir. Só deveria existir o bilionário que faz doações e ajuda você e sua família. Os outros não deveriam existir, né? Então, é muito importante que você tenha em mente que existem alguns equívocos, né? Eu vou tirar os comentários aqui. Quais são os principais equívocos sobre as pessoas que têm patrimônio? Primeiro equívoco: bilionários nascem em berço de ouro em países desenvolvidos. Esse é o primeiro equívoco. Por que eu estou falando isso? Porque você que não nasceu em berço de ouro, você pode crescer.
Pô, ficar bilionário é muito difícil. Eu mesmo não atingi um patrimônio onde eu tenho um dinheiro líquido, R$1 bilhão, né? Mas eu sei que é muito desafiador porque poucas pessoas chegaram lá. O ponto é, dá para você ascender profissionalmente, financeiramente. Você pode crescer um pouco, você pode crescer muito, mas você pode, tá? E às vezes a gente usa como desculpa que a gente não nasceu em berço de ouro. E você que não nasceu em berço de ouro, você pode crescer. E tem vários casos falando sobre isso. Um deles é de uma pessoa chamada Narayana Murthy. O livro conta a história dessa pessoa que nasceu em 1946 na Índia. E ela não tinha mobílias, na casa dela não tinha mobília, ela dormia no chão. Ela era uma índia, basicamente, né? No sentido de que, ela nasceu na Índia, tá? E era um dos países mais pobres do mundo, indiana, né? E ela nasceu num dos países mais pobres do mundo na época, não tinha mobília na casa dela, era um dos lugares mais difíceis de empreender, tinha muita regulação do governo. Aos 35 anos de idade, ela se formou em engenharia elétrica, com bolsa, porque ela não tinha dinheiro. Então você que se formou com 20 anos, 21, 22 anos, 23, ela se formou com 35. Tem gente que com 35 fala, pô, é muito tarde. Ela tinha 35. Né? E ela decidiu fazer o quê? Empreender. Empreender na área de tecnologia, o que era uma loucura na Índia. E aí, empreendendo, ela se juntou com mais 6 colegas, ela pegou $150 emprestado com a esposa, né? Com a esposa, fundou uma empresa chamada Infosys, que é uma empresa de software e tecnologia, e tem problemas quando você funda uma empresa, né? Você acha que é possível fazer tudo isso sem um computador? Porque imagina você montar uma empresa de tecnologia sem um computador. E você imagina você ser uma pessoa que não tem capital para absolutamente nada. Era o caso dessa pessoa, né? E aí ela visitou, né? Essa pessoa visitou Nova Delhi, que é a capital da Índia, e ela fez isso daqui mais de 50 vezes por 3 anos para conseguir o computador dela. Ela visitou esse lugar por mais de 50 vezes por 3 anos para conseguir o computador dela, que era tão necessário para ela trabalhar, tá? Detalhe, não tinha avião. Era uma viagem de 3 dias de trem. Então faz as contas aí. 50 vezes, 3 dias de viagem, aí volta mais 3 dias de viagem, 300 dias de viagem em 3 anos. Então 28% de 3 anos ela passou dentro de um trem. E aí você às vezes passa muito tempo na burocracia da logística. Em resumo, ela conseguiu o computador, ela continuou empreendendo. No final da década de 90, ocorreu um movimento de liberação, né, da economia, liberalização da economia. Ela fez um IPO em 1993 por 65 centes de dólar por ação. Hoje, essas ações estão sendo negociadas a $17, subiu mais de 2.500%. E hoje, essa aqui é a segunda maior empresa da Índia de software. Olha só, todos nós passamos por algum momento assim na vida. Eu, quando comecei minha jornada, claro que num nível diferente, né, dessa pessoa, né, do Narayana, eu pegava 5 horas de transporte público por dia. Eu pegava lá o terminal Jardim Ângela, ficava ali 1h30, 2 horas quase nele, depois andava ali mais de 30 minutos a 1 hora, atravessava ali o Extra, né, parava perto da Marginal e andava até a minha residência. E para ir era metrô, era ônibus, às vezes eu conseguia uma carona, durante o dia eu pegava o transporte público porque não tinha dinheiro para pegar táxi para visitar os clientes. Com o passar do tempo eu comecei a ter um pouco de dinheiro para pegar táxi. Com o passar do tempo eu tinha uma pessoa no meu time que tinha um carro que começou a me ajudar, mas eu passava 5 horas de logística por dia, então todo mundo vai ter um momento desse. E, gente, olha só, não existe pobreza que resista a 100 ligações por dia. 100 ligações por dia. Se você ligar 100 vezes por dia, não tem como você não receber um sim ou alguns sims. Então o começo realmente é muito difícil. Isso que você é tímido. Isso que eu sou tímido. Eu sou tímido. Né? Então o segundo equívoco que as pessoas cometem. Bilionários sempre tiveram apoio familiar. As pessoas... José, agora que eu me toquei aqui. Você é o Louro José, né? Que horrível. Ó, temos a Louro José aqui, ó. E temos um segundo equívoco, né? As pessoas que têm dinheiro sempre tiveram apoio familiar. E claro que ajuda, né? Mas não é sempre assim, não. Então, às vezes, por que eu tô falando isso? Porque às vezes você não tem apoio familiar. Às vezes você se sente sozinho no mundo, às vezes você sente que não tem ninguém te ajudando. É você contra 8 bilhões de pessoas. E o ponto é, dá. Claro que dá. Tá? Por exemplo, você tem o Mohed Altrad. Olha como foi o nascimento dele e a infância. Ele nasceu no deserto da Síria em 1948. Ele perdeu a mãe quando ele tinha 4 anos de idade.
Ele nunca conheceu o pai dele, ele foi criado pela avó. E a avó considerava ele uma desgraça, por ser filho de uma mãe solteira. Ele teve muita diversidade na vida, ele insistiu na importância da educação, ganhou uma bolsa de estudo para estudar na França, um cara muito esforçado. Por quê? Porque não tem outro jeito, você tem que ser esforçado mesmo, não tem ninguém te apoiando, vai ter que se esforçar. Aí ele pegou e começou a trabalhar na França como físico, inicialmente. Depois de muito tempo ele mudou para o setor da computação, começou a empreender. Ele adquiriu uma empresa falida, ou seja, a empresa estava quebrada, né, que fabricava andaimes em 1985. Ele transformou essa empresa na Altrad Group, virou líder global no setor de construção, foi nomeado empresário mundial do ano pela Ernst Young em 2015. Então olha que interessante. Curiosidade, uma pesquisa da revista WealthX, que é a líder global, né, em informações sobre patrimônio, ela diz que existem 2.604 bilionários no mundo. 55% deles são self-made. Ou seja, a gente fala assim, bilionário nasceu com berço de ouro, recebeu o patrimônio do pai. 55% dos bilionários se fizeram, ou seja, sozinhos, sem ajuda de ninguém. 30% dos bilionários obtiveram eles próprios, pelo menos parte da sua riqueza. Ou seja, receberam alguma ajuda, mas conquistaram a maior parte do patrimônio. E só 13% dos bilionários herdaram a fortuna deles. O que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo que dá. Estou dizendo que você não precisa ter dado muita grana. Estou dizendo que, sim, teria sido mais fácil se você tivesse dado grana, se você tivesse tido, nossa, aquele apoio, se você tivesse ouvindo as minhas lives quando você era mais novo. Mas isso não aconteceu. E dá. É isso que eu quero passar para vocês. Terceiro equívoco. A gente achar que bilionários ou pessoas muito ricas estudaram nas melhores faculdades. Ajuda? Ajuda. Mas não é o único caminho. Às vezes você não teve uma família que bancou, né, um estudo incrível. E dá para você, ainda dá. Né? A faculdade não é o único caminho para o sucesso. 30% dos bilionários no mundo não possuem diploma de bacharel. 22% dos bilionários têm mestrado, 13% possuem MBA, 10% possuem doutorado. Por outro lado, por mais que nem todos sejam incrivelmente formados, tem uma coisa que os bilionários ou as pessoas muito ricas fazem acima da média. Sabe o que eles fazem? Eles leem acima da média. Eles leem acima da média. Warren Buffett, ele lê 500 páginas por dia. Pô, eu não sei como ele faz isso. Eu não conseguiria, mas ele faz isso. 500 páginas por dia. O Bill Gates lê... Oi? Tô zoando. Eu falei, alguém lê pra ele. Vai indo atrás dele lendo. Enquanto ele vai fazendo só pode ser. Mas é o que ele declara. E eu confio no Warren Buffett, né? O Bill Gates lê 100 páginas por dia. 100 páginas por dia de livro. O Mark Zuckerberg lê 75 páginas por dia. O Elon Musk cresceu lendo 2 livros por dia, segundo o irmão dele. O Mark Cuban lê 3 horas por dia. O Arthur Blank lê 2 horas por dia. Você tem uma galera que lê pra caramba. Eu leio pra caramba. Eu li muito livro na minha vida e eu não paro de ler. Aliás, eu acho um grande absurdo alguém que não lê. Sabe por quê? Porque você pega a vida do Warren Buffett. O cara passou lá, tem 94 anos, se eu não me engano. Tem uma vida incrível, o maior investidor de todos os tempos. Aí vem alguém, escreve a biografia dele, conta toda a história dele. E aí você vai lá e não abre mão de 15 horas da sua vida para conhecer a história do maior investidor de todos os tempos e aprender com a vida do cara? Pelo amor de Deus, é preguiça. Mas passar 8 horas, ali 15 horas vendo La Casa de Papel, você vê, né? Então é isso que a gente precisa fazer, boas escolhas. Então não necessariamente você precisa ter o melhor estudo, né, a melhor faculdade para você prosperar, mas você precisa ler acima da média. Seus podcasts também ajudam muito. E aí quando eu digo ler, eu digo estudar de uma forma geral. Então ouvir podcast, ler livros é outra, você ouvir audiobooks também, tá? Então essa aqui é a primeira lição. It's inside you, my friend. Ou seja, você pode. Isso aqui está dentro de você. Ih, meu Deus, será que a internet vai... Vocês estão me ouvindo? Tell me. Vocês estão me ouvindo aqui, galera? Voltou. Vocês estão me vendo? Me diz se voltou. Voltou. Seguinte, segundo o grande princípio do livro, que eu achei interessantíssimo, é assim, if you want to fly, first leave the nest. Ou seja, se você quer voar, primeiro saia do ninho, certo? Se você quer voar, vai ter que sair do ninho. Não dá para você voar dali, entendeu? Então, primeiro, se for uma metáfora básica, né, que nem é tão metafórico assim, é uma grande realidade, né?
Um pássaro, por exemplo, quando ele aprende a voar, ele não tem uma aula, né? Ele simplesmente, o pai pega a comida e voa. Pega a comida e voa. Então ele vai lá, né? O passarinho jovem se joga, sai do ninho, tenta voar e consegue. Só que qual que é o ponto? Se ele sair muito cedo, ele vai voar mal, porque as asas dele estão subdesenvolvidas. Se o filhote ficar, os predadores vão atacar o ninho, né? E ele vai morrer. Então o pássaro vai precisar tomar uma decisão. Tá? Ou ele fica no ninho e tem o risco de morrer, ou ele sai do ninho cedo e aprende a voar. Tá? É isso, é tão simples quanto isso. Então você tem a pressão do predador que faz o passarinho sair do ninho. Na nossa vida, se você quer voar, você vai ter que sair do ninho. E o voar na nossa vida tem a ver com você conquistar, esperar, trabalhar, fazer grana, investir, fazer aquilo que você precisa fazer. Só que muitas vezes você não tem pressão. Então tem lá o seu pai, sua mãe que não bota uma pressão, te bota na zona de conforto e você não sai do ninho. O que vai acontecer? Num belo dia, seus pais vão sair, você vai estar exposto ao predador, o predador vai te dar porrada, você está ferrado, a vida vai te dar essa porrada. Por quê? Você não tem a pressão do predador, porque você vive num ambiente super protetor. Entende? Então isso aqui é como funciona, né? No mundo dos passarinhos. O caçar é agora, assim, a nossa biologia do caçar. Hã? A nossa biologia do caçar, a gente tinha que caçar e aí corria o risco de morrer. É verdade. É verdade, no passado a gente tinha que caçar, isso, né? Agora, se a gente for olhar de uma ótica um pouco mais metodológica, né? O que seria o ninho? O ninho seria a zona de conforto, tá? Só que tem 4 zonas de conforto na sua vida. A primeira zona de conforto seria a zona onde você se sente seguro e no controle, né? Onde você está acostumado, está tranquilo, tem um comportamento esperado das coisas. Aí você tem uma segunda zona que está um pouco fora dessa, que é a zona do medo. Ou seja, você quer começar um projeto, você quer investir, pô, só que você está com medo de investir, aí você começa a se dar desculpas, né? Ah não, eu não tenho dinheiro suficiente para investir. Ah não, é melhor eu não fazer isso, eu sou um cara conservador. Ah não, tal pessoa fez, não deu certo, né? Então você está na zona do medo, tá tudo bem, faz parte do processo do aprendizado. E aí você vem para a terceira zona, que é a zona do aprendizado, né? A zona do aprendizado é onde você começa a lidar com problemas, só que o problema vai te gerar aprendizado. E daqui você pode escolher um caminho ou outro, né? Então, eu lembro que quando eu comecei a investir, eu peguei 5 mil reais, comprei ações e aí eu quebrei, né? Eu peguei 5 mil reais, comprei opções na época, perdi tudo que eu tinha. Então eu estava na minha zona do aprendizado, né? Eu passei pela zona do medo, fui para a zona do aprendizado, quebrei. Quando você quebra, você pode dar desculpa ou você pode aprender o que aconteceu, para você não errar de novo. E aí, como eu aprendi, eu consegui chegar na quarta zona, que é a zona do crescimento. É um potencial máximo do profissional. Então aqui é uma coisa que depois leva muito tempo para você desenvolver. Mas por que é importante você saber disso? Porque se você ainda não chegou onde você quer, provavelmente você está em alguma dessas zonas. Ou na zona de conforto, ou na zona de medo, ou na zona de aprendizado, mas provavelmente não está na zona do crescimento. E você só chega lá passando por essas etapas. Então você precisa dar o próximo passo. É por isso que eu estou falando isso. Dê o próximo passo. Você precisa dar o próximo passo. Tá? Você não precisa saber ali o fim da jornada, mas... Hungry Eagles Soar Highest. Estão conseguindo ouvir bem aqui? Vamos lá. Me diz se vocês estão conseguindo. Tá. E vocês estão vendo bem. Show. Beleza. O princípio Hungry Eagles Soar Highest significa, né, assim, segundo o livro, que águias famintas voam mais alto. O que significa isso? Significa o seguinte, esse princípio é quebrado em 3 partes menores, tá? Primeira parte é a seguinte, se você vai pegar um pedaço, pega um pedaço realmente grande. Então, por exemplo, tem muita gente que faz dinheiro ao longo da vida, aí quando percebe, olha para trás e fala assim, caraca, eu fiz um monte de dinheiro e não sobrou nada. Claro que não sobrou nada, você fez maus negócios, né? Então não adianta só você agregar valor, você precisa fazer boas negociações. Você precisa ficar com uma parte do que você gera. Se você não ficar com uma parte do que você gera, né, você não vai conseguir de alguma forma crescer, porque você não vai abocanhar um bom pedaço das coisas. Você precisa abocanhar um bom pedaço das coisas, que senão você só produz e não sobra nada. Tá? Segundo princípio tenha fome e mantenha o fogo aceso. Tá? Então assim, cara, você precisa, para manter fome e fogo aceso, você precisa fazer algo que você acredita. Então faça o que você acredita. Você precisa ir atrás do que você acredita, precisa fazer sentido para você.
você precisa fazer algo que tenha sentido com o seu propósito, com o que você busca, com o que você gosta, com o que você faz bem. Então, quando você junta duas coisas, que é a sua zona de talento, é o que você é bom, com o que você ama fazer, você encontrou. Você vai ser imparável, mas se você não encontrar isso, você provavelmente vai parar no meio do caminho, porque sua chama vai apagar, né? Com certeza vai apagar. E o terceiro lugar, né, desse princípio é que você não deve descansar. Oi? O Jota falando que tá travando muito, tá escrevendo. Não, é que o pessoal sempre reclama que tá travando, meu amor. O pessoal reclama o tempo todo. É lógico. O pessoal reclama, travou uma vez no começo da live, o pessoal reclamou durante 60 minutos que tá travando, né? Mas vamos lá, não tem o que fazer. Como que é o nome? Estoicismo. Estoicismo. Foque no que você pode controlar. Olha só. E aí a terceira coisa desse princípio é que você não deve descansar nos seus louros, né? Tem uma passagem, né, ali do livro bíblico, né, onde tem um grande guerreiro que ele vai lutar com uma cidade que... Viu, mano? Tá ótimo, tá perfeito, não sei o que lá. Tem um grande guerreiro na Bíblia que vai lutar contra uma cidade que tinha acabado de passar por uma grande vitória. E essa cidade que tinha passado por uma grande vitória, ela estava com excesso de confiança. Então, foi todo mundo da cidade para cima, né, desse guerreiro quando veio, deixou a cidade aberta, o pessoal veio por trás e destruiu a cidade. Por que eles vacilaram? Porque eles estavam com excesso de confiança. Então não descansa nos seus louros, né? Não adianta você pegar o que você fez e pensar que agora está tudo bem. Nunca está bem. O mundo, ele não funciona de uma forma estagnada. Você precisa de movimento. Nada que esteja parado sobrevive no mundo. Você precisa de movimento. Você não enferruja. Você precisa botar movimento em tudo. Ganhou muito dinheiro? Ganhou. Para de fazer alguma coisa com esse dinheiro vai começar a ruir. Deixa o carro parado muito tempo na garagem, vai fundir, vai dar problema no motor, não vai mais sair de lá. Fica sem se exercitar e se mexer por muito tempo. Já era. Você vai precisar, com o passar do tempo, fazer academia, um monte de outras coisas. Você precisa se movimentar. Você precisa de movimento. O mundo precisa de movimento, a vida precisa de movimento. Então, não fique estagnado. Quarto princípio do livro. Build your boat. Boat, né, que seria barco, na verdade é um acrônimo. É um acrônimo de B-O-A-T, ou seja, belief, que seria crença, optimism, que é optimismo, assertiveness, que seria assertividade, e trust yourself, que seria confiança em si mesmo. Você precisa, para desenvolver tudo isso, de uma única coisa. Uma única coisa. Não esqueça. Não coloque o amor ao dinheiro acima de tudo. Aprenda a desapegar do dinheiro, do material. Sabe por quê? Porque se você se apegar ao material, é o que eu falei nos outros dias, você coloca isso acima de tudo, então você tem medo de perder, tem medo de abrir mão, tem medo de não conseguir fazer mais, logo você tem menos confiança em você mesmo. E aí você, não tendo confiança em você mesmo, não vai conseguir falar em público, ser mais agressivo, vender, fazer ligação, né, negociar, barganhar, ir para cima. Não, você vai ficar ali numa posição passiva das coisas, certo? E você vai contra esse princípio. Não vai fazer sentido. Então você não pode esquecer disso. Trust yourself. E para desenvolver sua confiança, vai ser hábito, vai ser aprovação externa, mas que muitas vezes ela começa daqui de dentro. Então, quando as pessoas começam a falar que você está fazendo bem algo, fica mais fácil. Mas antes de alguém falar aqui fora, você precisa vir aqui de dentro, certo? Isso é muito importante. Vocês entenderam essa lógica? Fez sentido para você essa lógica? Esse livro é um livro que eu acredito que não esteja traduzido para o português, tá? Como eu disse para quem estava no começo da live, tem um amigo bilionário que me deu esse livro, que ele foi um dos entrevistados nesse livro. Ele me fez uma dedicatória, foi muito legal. O quinto princípio é The Gold Digger Trap, a armadilha do escavador de ouro. Então tem uma história muito interessante, muito interessante. É a história de Midas e o toque de ouro. O rei Midas desejava que tudo que ele tocasse se transformasse em ouro. E aí, essa história é boa para contar para Sofia, amor. Olha só, o rei Midas, ele queria que tudo que ele encostasse virasse ouro. Então ele encostava em algo, virava ouro, né? E aí, esse desejo foi concedido para ele pelo deus Dionísio na história, né? E aí o Midas ficou encantado com o poder dele e ele começou a transformar todos os objetos em ouro.
Só que logo ele percebeu que ele não podia mais abraçar a filha dele. Porque senão ela viraria ouro, né? E aí ele começou a tocar sua comida e ele viu que ele não podia mais comer a própria comida. Ele não podia mais se relacionar com outras pessoas. Então ele passou a sentir solitário e faminto. Solitário e faminto. E aí ele ficou desesperado e ele implorou para Dioniso para tirar esse poder dele. O Dioniso instruiu o Midas a mergulhar no rio, né, um rio chamado Pactolo, para se purificar. O Midas fez o que foi instruído. Ele perdeu o toque de ouro, mas ele também perdeu sua fortuna, já que todo o ouro voltou ao normal. Ou seja, se você só quer ficar rico, você nunca vai chegar lá. Interessante. Você nunca vai chegar lá. Forte. Não é? Porque imagina que você tem esse grande poder, tudo que você faz vira ouro. Isso daqui vai estar acima de tudo e você nunca vai chegar lá. Voltamos aqui. Aliás, o quê? Dia 18 aniversário da Sofia, você vai ensinar ela a fazer o primeiro investimento da vida dela com 5 anos. É verdade, vamos fazer o primeiro investimento da Sofia com 5 anos. Quem tiver filhos, muito legal. Tá? Então, as 3 motivações de quem de fato fica muito rico, né, segundo o livro, são simples, tá? Primeiro, sair da pobreza. Então o livro fala do próprio Lírio Parisotto, que foi quem me deu esse livro de presente, que nasceu no interior do Rio Grande do Sul, família de agricultores pobres, e hoje tem mais de 2,4 bilhões de dólares, dá mais de 10 bilhões de reais, né? Freedom, ou seja, liberdade. Você quer liberdade, cara, você não quer dar satisfação para ninguém, você quer fazer o que você quiser, tá? Porque liberdade não é você poder fazer o que você quiser, liberdade é você poder dizer não para tudo, é você não precisar fazer nada, você entende? E terceiro lugar, uma grande motivação é solucionar problemas. Pô, cara, a cabeça de solucionar problemas é importante pra caramba. É uma coisa que te faz de fato crescer, tá? Sexto princípio. Force has no place where there is need of skill. Onde é necessária astúcia, não há lugar para força. Onde é necessária astúcia, não há lugar para força, tá? Então tem 5 habilidades, né, que o livro chama de skills, para dominar os negócios. O primeiro é um pensamento lógico. Pensamento lógico. Não dá para você liderar um negócio sem pensamento lógico, tá? Desculpa, você é uma pessoa de pessoas, se você não tiver um pensamento lógico, você não consegue liderar um negócio. Porque se der certo, vai dar certo por pouco tempo. Vai chegar uma hora que ele vai crescer em complexidade e você vai precisar aprender a raciocinar logicamente. Ou você faz o que as pessoas sábias fazem. Coloca alguém melhor do que você. Coloca alguém melhor do que você para fazer isso. Essa é a lógica da delegação. Quer crescer? Delega. Não precisa ser bom em tudo. É simples. Foca no que você é bom, contrata alguém para fazer o que você não é bom. Porque com certeza vai ter alguém que é bom na sua área de fragilidade. Segundo lugar, relacionamentos. Sim, você vai aprender e vai precisar desenvolver seus relacionamentos. Nesse caso é o contrário. Não sou uma pessoa de pessoas. Aqui não tem jeito. Aqui você vai ter que ser uma pessoa de pessoas minimamente. Vai ter que aprender a se relacionar. Terceiro lugar, comunicação. Né? Comunicação. Ou seja, você vai precisar aprender a se comunicar. Olha para os grandes são bons comunicadores, não são? Pega as pessoas mais famosas, mais ricas, elas são boas comunicadoras. Por quê? Porque a comunicação, ela tem a ver com a arte de contar história, a arte de engajar o time, a arte de unir as pessoas, a arte de argumentar, a arte de vender. Tudo isso vai te ajudar. Então você precisa desenvolver sua comunicação. Não adianta você achar que ficar se escondendo atrás de um computador vai te fazer ganhar alguma coisa. Por exemplo, eu vejo um monte de gente aqui nos comentários falando um monte de besteira para mim o tempo todo. Essas pessoas são o quê? São medrosas, são fracas, são inferiores. Inferiores em que aspecto? No aspecto de negócios. Por quê? Porque a única forma de elas se sentirem bem é tentando inferiorizar o outro. Então elas tentam falar um monte de coisas para tentar afetar outras pessoas. Por quê? Porque elas estão atrás de um computador. E muitas vezes pobres, falidas, acima do peso, doentes mentalmente, não conseguindo fazer nada e não tendo nada mais importante para fazer do que estar aqui falando cagada. Por quê? Porque as pessoas são assim e você tem que decidir quem você quer ser. Não seja uma pessoa que se esconde atrás de um computador. Não seja uma pessoa que se esconde atrás e foge de muitas coisas, porque o medo vai te manter sozinho, mesquinho, fraco, se você não conseguir passar dessa fase. Quarta skill, vendas. Você precisa vender, não tem como você não vender. Você precisa ser um bom vendedor. Sabe por quê? Porque você já é um vendedor. Não existe você não ser um vendedor. Vou perguntar aqui no chat, quem aqui é vendedor? Porque eu vou te falar, não existe não ser vendedor. Você já é. Só que você pode vender bem ou mal. Por exemplo, eu quero jantar.
eu vou vender pra Maíra, amor, eu quero jantar em tal lugar. Ela fala, não, você não pode, eu não quero, e aí eu vou ter que vender pra ela a minha ideia. E ela vai tentar negociar comigo, então eu já tô vendendo. Amor, eu quero ir pra Nova York, ela quer ir pro Canadá. Eu falo, poxa, amor, mas Nova York é melhor, então é uma venda. Né? Eu quero sair mais cedo, ela quer sair mais tarde, eu preciso convencer ela disso, é uma venda. Não é? Então tudo é uma venda. Eu vou vender meu produto, é uma venda. Eu vou vender um serviço, é uma venda. Eu vou tentar te conhecer alguma coisa, é uma venda. Eu vou numa entrevista de emprego, estou me vendendo. Eu sempre estou vendendo. Você é vendedor. O ponto é ou você vende mal ou você vende bem. Você precisa aprender a vender. Senão você não vai conseguir prosperar. Não tem como. Você precisa aprender a vender. Você precisa. E vender não é ficar animadão, uhul, gritando. Vender é você entender a necessidade do outro e conseguir entregar, de fato. É uma transformação através de um produto ou serviço embalado no preço que seja justo o suficiente para que a pessoa pague e que seja escalado o suficiente para que você possa multiplicar os seus ganhos. Tá? Em quinto ponto, você vai precisar ser líder. Você precisa liderar. Sabe por quê? Você precisa não só liderar outros, como você precisa ser liderado também. Todos precisamos. Liderança, diferente de chefia. O chefe manda, o líder lidera, inspira. O chefe é formal, o líder não é formal, é conquistado, é moral. São duas coisas diferentes. Você vai precisar levar outras pessoas junto com você. Ontem eu contei a história de um grande guerreiro que chegou na Terra Prometida, mas ele não chegou sozinho, precisou levar um time junto com ele, porque sozinho ele não conseguiria enfrentar os gigantes, sozinho ele não conseguiria vencer as batalhas. E a Terra Prometida, metaforicamente, aqui seria a prosperidade, a riqueza financeira, mas você não vai chegar lá sozinho. Por que não? Porque você está brigando com um monte de gente. E um monte de gente estão cheio de time, estão cheio de gente boa, gente incrível, gente talentosa, gente unida. E você precisa de um time. Ou você lidera um time ou você faz parte de um time. De alguma forma você precisa de pessoas e vai aprender a liderar ou vai escolher alguém para te liderar. Mas você precisa de liderança. Sétimo princípio. The chains of habit are too light to be felt until they are too heavy to be broken. Ou seja, as correntes do hábito são leves demais para serem sentidas, até se tornarem pesadas demais para serem quebradas. Você precisa de hábitos bons. Quer olhar para o futuro de alguém? É só você enxergar os hábitos dela hoje e você vai descobrir para onde ela está indo. Então, se todos os dias você olha para alguém, essa pessoa está comendo comida saudável, ela tende a estar mais saudável. Todo dia ela malha, tende a estar com um corpo bom. Todo dia ela lê, ela tende a ficar mais inteligente. Todo dia ela faz 100 ligações por dia, ela tende a vender mais. Todo dia essa pessoa está assistindo série o dia inteiro, vai ser uma pessoa que vai ter muito assunto sobre série. Todo dia ela está comendo comida gordurosa, vai ficar acima do peso. Todo dia está usando droga e bebendo um monte de coisa, vai ficar meio lelé da cuca aqui. Todo dia está em casa sem fazer nada, vai ficar o quê? Procrastinador profissional. Então, quer olhar para o futuro de alguém? É só enxergar os hábitos dela hoje. Esse livro lista 3 hábitos que as pessoas que construíram muito patrimônio têm. Quais são esses hábitos? Bom, get up early, acordar cedo. Ah, mas vai com esse papinho de acordar às 5h30. Bicho, eu tenho que acordar mais cedo que os outros, tenho que trabalhar mais que os outros. Eu sei que tem gente que não se enquadra nisso. Tem gente que está ali ganhando um salário mínimo, tem 4 filhos para sustentar. Eu sei, aliás, eu imagino quanto difícil deve ser. Mas se você está aqui nessa live agora, 8h16 da noite, com o celular, internet, assistindo aqui, talvez você não seja essa pessoa. Então tem que trabalhar mais que os outros, para de procurar desculpa. Essa é a realidade, tá? Get up early, tá? A lógica é, se você dormir muito, você vai passar muitas horas. Obviamente existe o que é importante, né, para o sono, para você se desenvolver, mas às vezes as pessoas passam do ponto. Né? Aí você tem o tempo de logística que você perde no seu dia, você tem o tempo de lazer, você vai ter que fazer escolhas. Eu não estou falando para você ser aquele tipo de cara que não faz mais nada, que estuda no banheiro, que não dorme 3 horas por dia. Eu não acredito nisso. Mas você vai precisar trabalhar mais que os outros. Essa é a realidade. Eu trabalhei mais que os outros. Eu vou falar por mim. Eu trabalhei mais que os outros. Pelo menos mais que a maioria. Né? Não mais que todo mundo. Para mim deu certo. Aí a escolha é sua. Você pode dizer que sim e ir atrás ou dizer que não. Enfim. Segundo hábito. Keep healthy, se mantenha saudável. Eu fui um cara que eu não fui muito saudável, né, até eu chegar no meu resultado. Porém, se eu tivesse sido, talvez eu teria chegado mais rápido, ou talvez com menos problemas, né? Talvez isso aqui teria me ajudado muito. Então, keep healthy. Cara, sabe por quê? Qual que é a complexidade de keep healthy? Não é tão grande assim. Né? Existe obviamente uma questão de conhecimento, de hábito, escolhas melhores, determinação, mas isso daqui é um hábito de quem chegou lá. Keep Healthy é o livro que está dizendo. Se você olhar para as pessoas mais ricas, pode ver, pega lá os 100 bilionários ali da Forbes, vê quantos estão acima do peso.
a minoria perto de públicos com menos poder aquisitivo. Tá? E não tem a ver só com grana, porque eles já eram assim no processo. Tá? E terceiro lugar, terceiro hábito importante das pessoas construindo patrimônio é take some fresh air, ou seja, tome um pouco de ar fresco. Como assim tome um pouco de ar fresco? O ar fresco é a natureza. Tá? O que seria a natureza? Seria você abrir a sua mente, seria você expandir o seu pensamento, seria você se expor a situações diferentes, não ficar o dia inteiro na mesma coisa, indo para as mesmas coisas, sem formar novas redes, novos caminhos neurais. Né? Quando você se expõe a coisas novas, você muda o seu pensamento, porque se você quer ser mais criativo é muito simples. Como que eu faço para ter ideias novas? Simples, bota informação nova na cabeça, porque a criatividade tem a ver com o que está aqui dentro. Se eu boto coisa nova aqui dentro, sai coisa diferente. Então, você quer ser mais criativo, take some fresh fucking air, entendeu? Tem que estar na natureza, no parque, tem que ver coisas diferentes para que você pense diferente. Porque se você vê a mesma coisa que todo mundo está ao seu redor, sua cabeça vai ser muito parecida, aí você não precisa disso. Né? Oitavo princípio de hoje é sharpen your vision. Você precisa afiar a sua visão. Sem visão, você não consegue chegar em nenhum lugar. Sabe por quê? Porque sem visão você não tem direção, né? Você não tem foco, você não sabe para onde você está indo. Né? Então você precisa saber para onde você está indo. Eu estou indo agora para um compromisso, logo eu sei aonde eu vou preencher no Google Maps o meu destino. E aí quando eu preencho o meu destino eu vou saber o caminho que eu tenho que seguir. Se você não tiver uma visão, você não vai conseguir desenhar o seu plano, traçar o seu caminho e você não vai chegar lá, né? Então é importante, né? Por exemplo, assista o documentário do Arnold. Animal, aliás. Isso para mim é estudo. Assiste o documentário do Arnold no Netflix, vocês vão achar incrível. Ele ia para academia treinar e aprender com as pessoas que eram mais experientes que ele. Ele tinha pôsteres de atletas na parede, né? Então, ao invés de, como um adolescente, botar pôster de, sei lá, de mulher, né, no quarto, o Arnold não. Ele botava ali foto dos atletas, que era o que ele queria se tornar. Ele queria se tornar, então ele botou a visão dele na parede. Né? Então, quando ele era criança, ele comprou uma revista com o Mr. Universo, que era o Reg Park, na capa. O pai dele mandou ele pro exército. Ele acordava mais cedo para treinar, né? Porque ele não conseguia treinar antes. Ele foi convidado para uma competição na Alemanha. Ele escapou da base militar à noite, embarcou num trem e competiu. Ele ganhou o primeiro lugar da competição, passou uma semana numa prisão do exército. Mês depois ele foi campeão da Áustria, que foi onde ele nasceu. Depois ele foi para a Inglaterra competir e morar de favor na casa de um amigo. Ele cumpriu a visão dele quando ele conseguiu de fato ganhar o prêmio principal do fisiculturismo por 6 anos consecutivos. Mas, como que ele fez esse processo? Lá atrás, ele traçou a visão e depois com disciplina ele executou o plano. Tá? Então você precisa de uma visão para executar o plano. Não tem segredo. É isso. Nono lugar, be lucky. Tenha sorte. Porra, como assim tenha sorte? Parece até um princípio meio besta, né? Mas será que dá para fabricar sorte? Bom, deixa eu te falar então. Dá para você aumentar a sua sorte, né? Claro que existe aquela sorte que a gente pode dizer que é a mão de Deus, né? Mas e eu acredito de fato nisso, né? Já aconteceu comigo. Deus me tirou de onde eu estava, eu fiz a minha parte, mas Deus me permitiu que tudo isso acontecesse. Agora, é possível matematicamente aumentar a sorte? Com certeza é. Com certeza é. Então, por exemplo, pensa no Bill Gates. O Bill Gates ele teve acesso a computadores na escola. Eram muito caros na época. Tem gente que nasceu em outro país e não teve essa sorte, né? Então tem sortes que são fabricadas, outras não. Essa ele não tinha controle sobre. O Steve Jobs conheceu quando era adolescente um cara chamado Steve Wozniak. Pô, isso daqui, o Steve nasceu nesse país, não em outro. Né? O Buffett, será que ele teria construído o patrimônio dele se ele tivesse nascido fora dos Estados Unidos? Talvez não. Ele diz que não. Agora, se você tomar decisões convexas, você pode fabricar a sua sorte. O que são decisões convexas? São boas decisões. Então, se você está no shopping e você olha para uma amostra grátis e você pega essa amostra grátis, isso daqui é uma boa decisão. Por quê? Porque não te custa nada e você pode descobrir um dos produtos mais saborosos da sua vida. Então, você tem muito a ganhar, pouco a perder. Primeiro encontro, você pode perder 3 horas com uma pessoa que você não gostou, ou você pode ganhar uma esposa, né, um marido, ou até vários filhos. É uma situação que você tem muito mais a ganhar do que a perder. Investir, você pode multiplicar o seu capital por 10 mil vezes ou perder 100%. Né? Então você tem que se expor a decisões convexas que você possa ganhar mais que perder. Em 10º lugar, o 10º princípio é control your risk. Controle o seu risco.
Tá? O que é controlar o seu risco? Controlar o seu risco é você ter cautela nas decisões e ser diligente. Por quê? Porque, matematicamente falando, você não pode tomar decisões de all-in onde você possa perder tudo. Pensa comigo. Você investe 100 mil reais. Investe 100 mil reais, tá? Aí você perdeu 100%. 100% significa que 100 mil reais valem zero agora. Se você tiver um rendimento de 100% agora, 100% de zero é zero. Se você tem 100 mil reais e perdeu 10%, você tem 90 mil reais. Se render 10%, você vai ter quase 100 mil reais de novo. Então, se você perde pouco, você consegue multiplicar seu capital depois. Se você perde muito, não. Porque se você tiver 100 mil e perder 50%, 100 mil viram 50 mil reais. Só que 50 mil reais precisa render 100% agora, para você voltar para o seu capital inicial. Você entendeu? Então, perder muito é ruim. Você precisa tomar decisões convexas, você precisa tomar decisões onde os seus ganhos têm que ser muito maior do que o seu possível prejuízo. Então você não precisa acertar a maior parte das vezes, você só precisa fazer com que os seus acertos sejam muito mais multiplicados do que os seus erros quando você perde. Ponto. Esses são os 10 princípios. Pessoal, é o seguinte, ó. Hoje foi a parte 1 dos 10 princípios desse livro que é incrível. Amanhã eu vou trazer a parte 2 para vocês. Vocês curtiram? Fez sentido para vocês? E eu também quero aproveitar para dar um recado para vocês. Na minha vida, pessoal, teve algo que mudou ela completamente. O que mudou ela completamente? Foi o dinheiro. O dinheiro mudou minha vida completamente. Tá? Ter dinheiro te permite dizer não para tudo. E dizer não para tudo te dá um superpoder. O poder de você deixar de ser escravo da sua vida e você passar a fazer o que você acredita. Quando você não tem dinheiro, você às vezes trabalha numa empresa que você não acredita, para um chefe que você não admira, numa causa que você não concorda. Tudo porque você precisa comprar comida. Tudo porque você precisa ter dinheiro para a saúde ou cuidar da sua família. Então é difícil você dizer que você vive antes de você atingir sua liberdade financeira. Antes de você atingir sua liberdade financeira, provavelmente você não vive, você sobrevive, você é um escravo da sua rotina. O que mudou minha vida foi ganhar dinheiro, só que o que me fez ganhar dinheiro foi outra coisa. Foi eu aprender a gastar corretamente, foi aprender a investir corretamente, multiplicar meu patrimônio e aprender a fazer grana. Vender, me comunicar, liderar, me conectar com pessoas corretas, fazer dinheiro. Essas 3 coisas mudam a vida de qualquer pessoa, te dão o poder de fazer o que você acredita, de você ir atrás do que faz sentido para você, de perseguir o seu propósito, de causar um impacto positivo no mundo, tá? E eu, gente, trilhei uma jornada de quase 8 anos já na internet. Há 8 anos quase existe o Primo Rico. Há 8 anos. Quando eu comecei, eu tinha 2 visualizações por vídeo, 3 visualizações por vídeo. As pessoas falam que foi sorte. Foi sorte? Faz 8 anos que eu produzo 2 vídeos por semana. Eu já devo ter feito mais de 3.000 publicações. Já devo ter feito mais de 500 ou 600 lives. Já escrevi penca de conteúdo, já li tudo que vocês podem imaginar. Fala que foi sorte, olha só. E as pessoas acham que a internet me enriqueceu. Eu trabalhei 7 anos no mercado financeiro, montei um escritório de investimentos com 50 assessores de investimentos, vendi meu negócio com 27 anos, fiz meu primeiro R$1 milhão. Ou seja, o que te faz grana é escala, é negociar, é liderar, é ligar todo dia, é trabalhar. Só que de nada adianta você fazer tudo isso, ter disciplina, trabalhar muito, com força, com disciplina, com fé, se você não multiplicar o seu patrimônio. Porque tem gente que ganha dinheiro, mas quando você vai olhar não tem nada. Tem gente que sai de reality show com prêmios milionários e aí uma semana depois ou um mês depois não sobrou nada. Por quê? Porque o que importa não é só o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Certo? Tive sorte, tive muita sorte, muita sorte. Nasci no Brasil, nasci com saúde, nasci com os pais que eu tive, mas na infância eu tive um momento onde foi muito difícil financeiramente para mim. Passei por dificuldade, em um determinado ponto, nunca passei fome, pelo contrário, mas eu nunca mais quero passar por isso. Eu quero poder fazer com que vocês possam proporcionar para a família de vocês o que eu proporcionei para mim de alguma forma. Eu quero ser um bom pai, eu quero poder prover tudo para minha família, eu quero poder dar tudo que o dinheiro puder comprar. Mas, para isso é importante que eu domine essas 3 coisas. E o Brasil, ele não é bom nisso, porque a gente não aprendeu com os pais, não aprendeu com os nossos avós. Então eu quero que você seja bom nisso, tá? Há mais ou menos 5 anos eu dei início à minha mentoria, a mentoria do 1000 ao milhão. Tá? Nessa mentoria a gente vai passar 3 meses juntos. 3 meses juntos. Já fiz 20 vezes essa mentoria, já treinei mais de 100 mil alunos. E essa turma vai ser a melhor turma de todas. Eu tenho convicção disso. Eu quero convidar você para participar comigo da turma 20 da mentoria do 1000 ao milhão. Eu abro inscrições amanhã para essa mentoria e eu quero te convidar a passar 3 meses comigo.
eu duvido que em 3 meses junto comigo você não transforme a sua vida completamente. As inscrições para a mentoria do Meu Milhão abrem amanhã às 6 horas da manhã. E os 100 primeiros inscritos, eles vão lá no Grupo Primo passar um dia comigo, conversando com mais intimidade. E eu vou mentorar você na ótica de negócio e dinheiro, tá bom? Como que faz para você se inscrever? É só você ir lá no link da minha bio, que tá na bio aqui no Instagram, coloca ali o meu nome, o seu nome, o seu e-mail para você ser avisado, mas corre, porque 6 horas você precisa se inscrever para ser um dos 100 primeiros. E tem uma coisa muito diferente que a gente vai fazer nessa turma. Eu nunca fiz isso antes. Porque na turma eu sou o seu mentor, te dou a filosofia de investimentos, te ensino a escolher ações, te ensino a escolher fundos imobiliários, te ensino a investir internacionalmente, te ensino a tomar todas as decisões que você precisa com dinheiro, te ensino a gastar corretamente, te ensino a cuidar do patrimônio da sua família e te ensino a poder tomar suas próprias decisões. Mas tem algo que eu não fazia antes e pela primeira vez na história eu vou fazer. Eu trouxe 4 analistas de investimentos que vão passar um ano inteiro junto com você. E esses 4 analistas de investimentos, eles formaram o Black Book Arca. Ou seja, esse Black Book tem as recomendações de investimentos também. Então você vai passar um ano com recomendações de investimentos para que você possa montar o seu portfólio e usar todo o conhecimento crítico que eu te passei para analisar se faz sentido para você. Então durante um ano você vai ter recomendações de investimentos no meu time, dentro da minha filosofia de investimentos. Eu duvido você não transformar a sua vida completamente em 3 meses. E não esqueça, não é custo participar disso. Custo é você ir aqui em alguma coisa, gastar um dinheiro que não volta, é você suprir um desejo imediato. Participar da mentoria é um investimento e pode ser um daqueles investimentos que podem transformar a sua vida. Se você parar para pensar, todas as decisões grandes da sua vida te deram frio na barriga. Casar deu frio na barriga. Conhecer aquela pessoa deu frio na barriga. Ir para o emprego novo deu frio na barriga. Começar a empreender deu frio na barriga. Talvez você esteja com frio na barriga agora. E é porque a sua vida pode mudar com essa pequena decisão, tá? Então, clica no link da minha bio para você fazer sua pré-matrícula e amanhã às 6 horas da manhã abrimos as inscrições, tá bom? Conto com vocês, serão muito bem-vindos para os primeiros inscritos, que amanhã vão me avisar, tá bom? Tamo junto, um grande abraço para vocês e se cuidem. Ah, frase do dia, vou postar agora no feed, vamos todo mundo lá, soquinho e marca quem deveria ter participado dessa live. Um grande abraço e tchau.